Olá, olá, olá. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Não esqueça de inscrever no meu canal. Eu colaboro com você, você comigo. Deixa lá comentários, likes. É bom, é muito bom, 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 bom. Vamos aqui. Bom, aqui nós vamos trabalhar nesse vídeo um pouco mais extenso com a definição de derivada. Para que serve o limite, né? Era limite serve para alguma coisa também, né? Muita coisa. Tá? Então aqui, quando a gente vai calcular a derivada de uma função, a gente aplica o linha, aplica Lagrange, né, que é o linha, aplica o Leibniz, que é o d da função da variável x, ou o pontinho lá do Newton, isso para função com uma variável, né? Derivada de função com uma variável, ok? Tá? E aqui então nós vamos trabalhar com a definição. Ou seja, você olha para aquela expressão que eu já vou mostrar já, não é isso? Porque qual é a ideia? Eu vou resolver esse exercício com vocês, né? O exercício envolvendo definição, que é essa expressão. Aqui, ó. É isso aqui que eu estou falando da expressão que é. Eu olho para ela aqui, isso é derivada. É a aplicação do limite para derivar, que é a definição por limite, a aplicação da definição. Ok? Mas antes, vamos trabalhar aqui alguns elementos para chegar lá. Isso aqui é um material que foi elaborado comigo, por mim, um colega meu, que era um livro, não foi lançado, aí cada um, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte, resolve e usa isso aqui. Tá bom? Ok? Então é o seguinte, ó. Nós temos aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Aqui nós temos uma curva, tá? Deixa eu melhorar aqui essa tinta, porque essa tinta aqui é caneta, aliás, a caneta, tá? Uma caneta aqui que é melhor. Então é o seguinte, ó, esta função aqui, que é essa curva, essa curva aqui, tá vendo, ó? Essa curva é a curva que chamamos aqui de f de x, ok? Que é o gráfico onde tem lá a curva e onde tem um ponto onde a gente quer aplicar o limite, ok? Tá. Então, quais são os pontos que nós temos aqui? Nós temos um ponto onde a abscissa é x0, que é o ponto A, e a imagem é f de x0, ok? É um ponto, isso é um ponto, tá? Isso aqui é um ponto. Depois, dá um espaço, nós temos lá o ponto B, ok? Onde este valor da abscissa do ponto B é o x0 mais h. Por quê? Houve aqui uma distância, um deslocamento, uma medida, então vai ser este valor aqui. Por exemplo, se aqui for 2 e aqui tem uma medida 3, então aqui vai ser 5, concorda? Ok. E essa distância aqui é o nosso hzinho, que eu acabei de falar. Por exemplo, se aqui for 2 e aqui for 5, significa que esse h é 3, mas deixa assim, tá ok? Então, neste caso, para esta curva, tá? Eu tenho aqui o ponto, a curva f de x, eu tenho o ponto A e o ponto B, tá? Onde a imagem de x mais h é este carinha aqui, que é o f de x mais h. Lembra? Eu tenho 2, f de 2 é o 2 substituído na função. Lembra disso? E aqui o que acontece? Ó, eu tenho essas retas que cortam, ó, aqui, a reta passando por AB é uma reta secante, porque corta a curva em 2 pontos, intercepta a curva em 2 pontos. Por isso que é secante, tá? Também é secante essa outra reta aqui, ó, que corta, intercepta a curva em 2 pontos. Se intercepta a curva em 2 pontos, é secante. E essa aqui é a nossa tangente. A tangente, ela tangencia esta curva, a curva f de x, nesse pontinho A aqui. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de reta tangente. O que a gente tem mais aqui, Era? Ó, nós temos aqui que esse ângulo aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Tem um triângulo retângulo, o triângulo ABC é reto em C, tá? Então, isso aqui é um triângulo retângulo, tá ok? E aí, o que eu tenho mais aqui? Eu tenho esse Mzinho aqui,
que é essa, né, variação entre a reta tangente e o eixo x. Isso que chama coeficiente angular que a gente vai calcular. Tá? E para qualquer uma dessas duas retas secantes, isso aqui é o coeficiente da reta secante. Também é uma variação entre a reta e o eixo x, que é um ângulo. Né? Que é um ângulo. Então, aqui é o M maiúsculo de AB, ou seja, a reta passando por AB. Então, esses são os dados que a gente tem aqui no plano cartesiano referente à curva f de x, que é isso aqui, tá certo? Tem o ponto A, o ponto B, né? Os valores de x do ponto A e do ponto B e as imagens, tá certo? E as imagens. O C, neste caso aqui, para complementar esse triângulo retângulo, que é reto em C. Isso é importante já já, tá ok? Tá certo? Então, vamos lá. Como é que se calcula o coeficiente angular ou a inclinação de uma reta secante? Vamos lembrar aqui, ó, que esse daqui, esse f de x, é o complemento do x no ponto. Então, vamos colocar aqui, ó, o ponto A, ele tem como abscissa o x0 e como imagem o f de x0. Lembra disso? Isso é um ponto. O ponto B, eu tenho o quê? Eu tenho o x0 mais h, mais h, tá? E a imagem eu tenho o quê? O x0 mais h. É o f, né? De x0 mais h, tá ok? Certo? O f de x0 mais o h. Isso é o ponto que a gente tem, né? As coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, nós temos aqui retas secantes, porque intercepta a curva em dois pontos, e a tangente que a gente quer chegar. E por que nós vamos chegar nessa tangente? Aplicando o limite. Então, olha só. Aqui está o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular ou a inclinação? Lembra? Se uma reta tem tantos graus, 20 graus, 30 graus, 150 graus, né, 120, 90 graus, né? Isso significa que é a relação da reta com o eixo x, ok? Por isso que a gente chama de variação, que é o nosso coeficiente. Então, como é que se calcula o coeficiente angular de uma reta secante? É assim, olha, esta diferença dos valores do eixo, né, e y, que são as imagens desses valores x0 e x0 mais h, então é o f de x0 mais h, está aqui, menos o f de x0, sobre quem era? Sobre a diferença das abscissas, lembra disso? A gente diz assim, ó, é o y2 menos y1, ou y0, isso é nomenclatura, sobre x2 menos x1. É uma nomenclatura, você pode usar outras nomenclaturas. Isso para determinar esse M maiúsculo aí, que é da reta, né, AB. E por que era que aqui só ficou H? Porque aqui, ó, presta atenção, vou colocar aqui, ó. Vou colocar. Eu tenho aqui o x0 mais o H, menos quem? Menos o x0. Certo? Ó, é isso que eu tenho. E quando eu faço isso, o que é que sobrou? Sobrou o h. É isso que ficou ali, por isso que está daquela maneira. Ok? Tá, vamos fazer, a ideia é fazer o quê? Aplicando aqui já o início do processo para ganhar essa relação, essa forma da definição de derivada que é por limite. Vamos fazer B se aproximar de A, ou seja, esse ponto B vai percorrer, vai percorrendo, vai percorrendo e aproximando. O que a gente diz assim, ó, A coincide com B. A gente diz isso aqui, a gente afirma isso aqui, tá bom? Já já, tá ok? Então a gente vai pegar esse cálculo do coeficiente da secante, que é esse carinha aqui, e nós vamos fazer o ponto B aproximar de A, fazendo o quê? H tendendo a zero, certo? Ou seja, quando eu pego esse cara aqui e vou, né, aplicar um limite aqui para H tendendo a zero, o que vai acontecer? Essa distância vai zerar aqui, o que faz A coincidir com
B. Esta é exatamente a ideia. Isso feito no H. No H por quê? Porque o seu zero, esse H, esse B fica aqui exatamente coincidindo com A, certo? E aí, eu tenho o que nós chamamos da reta tangente a este valor de x0 nessa curva, nesse ponto. Tá? Agora, vamos lá. Como isto vai acontecer? Lembra, AB, né? AB, essa distância B vai zerar. Não vai ter esse H vai zerar, tá? Da reta secante, tenderá a reta tangente em A. Em A. Fazer B aproximar de A, ou, na verdade, coincidir com A. Admitindo que x0 mais h aproxima de x0, ou seja, quando a gente vai fazer h tendendo a zero, desde que exista, tá? Isso é possível, mas geralmente ia existir. E se m for a inclinação, né, a sua inclinação, esse m daqui. Ok? Então, a gente vai fazer H tendendo a zero, o que vai fazer B aproximar de A, que na verdade tendendo, né, esse H tendendo a zero faz B coincidir com A, então a gente vai obter o que nós chamamos aí de M, coeficiente angular da reta tangente. Vamos passar para o próximo slide para complementar esse negócio aqui. Ok? Eu trouxe a figura novamente, tá? Está aqui a figura, para a gente não se perder. Aí, quando eu pego aquele H e tendo a zero, vou aplicar o limite. Então, eu tenho assim, quem será meu M? Meu M vai ser o limite aplicado no coeficiente angular da reta B, que é a reta secante, para H tendendo a zero. É isso que a gente vai fazer. Você lembra que isso aqui é o coeficiente da reta tangente, certo? Coeficiente angular, inclinação da reta tangente. Então, é aqui que a gente vai aplicar o limite. Você lembra que estava do outro lado, certo? Então, quando a gente for fazer isso, então simplesmente a gente vai ter M vai ser o quê? O limite de H tendendo a zero aplicado nessa expressão, galera. É nessa expressão que a gente vai aplicar o limite para H tendendo a zero, ou seja, zerar isso aqui, né? Forçar o H zerar. Forçar o H zerar é aproximar este ponto, né? Esse ponto aqui vai descer, ó, ele vai fazendo o seguinte, vai percorrendo aqui, zerando, até coincidir com o A, ou seja, o A e o B vão ficar coincidentes, ou seja, vão coincidir. E que a gente quer determinar exatamente o M, como se calcular esse M, que é o coeficiente angular de uma reta tangente à curva, num determinado valor de x0 ou de x, generalizando já já. A derivada de f em x0, ou seja, isso aqui vai me dar o resultado, um número, que vai ser a derivada da função neste valor aqui, se eu quiser calcular o m, certo? Basta que eu tenha aqui o valor de x0. E isso a gente vai fazer em outros vídeos, tá? Por enquanto, eu só vou trabalhar a questão da definição para derivar uma função, por definição, que é a aplicação de limite. Então, definimos a derivada de f no ponto x0 e que se indica por f' de x0. Tá ok? Então, quando a gente aplicar aqui o limite para h tendendo a zero neste h, a gente transforma aquela reta secante em uma reta tangente, porque vai zerar essa diferença, que é o h, e a coincide com o b. Então, definimos. Então, a formulazinha da derivada da função num ponto é isso daqui. Eu calculo qualquer valor para m, usando esta relaçãozinha aqui, tá ok? E aí, generalizando, tá? Claro que se existir o limite e tudo mais. Opa, aqui roubou, mas aqui é derivável em x0, tá bom? Roubou aqui mas dá para entender. E aí continua aqui, olha, todo aquele quadro, todo aquele gráfico que eu já mencionei lá atrás. E aí, generalizando, para derivar qualquer função. Ou seja, uma coisa é você determinar a derivada de uma função num ponto. Aí você determina um m, um valor, um número real, que aí você calcula a inversa da tangente e acha o ângulo se você quiser. A outra coisa, o que eu queria aqui, e o que nós queremos, é determinar essa fórmula, essa relação aqui, que a gente
aqui se entende que, quando eu olhar para isso em qualquer lugar, eu estou falando, aqui é derivada de uma função no ponto. Não precisa do, né, do d dx, do ponto. Esse linha aqui já é de derivada, então significa que eu estou derivando a função em qualquer função que seja. Tá? Ou uma expressão equivalente é h é x menos x0, então o x é x0 mais h, né? Lembra? Passou para cá, tá ok? E que fica. Então, uma outra relaçãozinha para a gente calcular a derivada é isso aqui, tá ok? E aqui nesse caso é dado x0 e a gente calcula a derivada de uma função. Então, isso aqui, galera, é a definição de derivada por aplicação de limite. Ou seja, eu estou aplicando a definição de derivada quando eu aplico o limite nessa circunstância. Então, a interpretação geométrica, porque tem outras interpretações, da economia, que seja. A interpretação geométrica da derivada, como é que é? Quem é a interpretação geométrica da derivada? A derivada de f, ou seja, de uma função, em um ponto, qualquer ponto, nesse caso, ponto A, tá? O ponto A neste caso, sendo calculada f' de x0, ou seja, dado aqui o valor de x0, e aí você obtém a imagem, é o coeficiente ou inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto A. Então, de forma geral, o que significa geometricamente, qual é a definição de derivada? A derivada, quando você deriva uma função, você faz o quê? Você determina o coeficiente angular de uma reta tangente, a curva, naquele ponto, nesse caso o ponto A, mas aqui são infinitos pontos, portanto, infinitas retas tangentes, certo? Isso é definição de derivada, geometricamente, na interpretação da geometria, ok? Certo? Bom, e isso tudo é para quem vai fazer engenharias, matemática, física, algumas faculdades públicas e outras privadas em administração, economia, tem muito cálculo e tem outras interpretações para fazer essa definição de derivada. Ok? Então, tá aqui, olha, está aqui a relação. Então, toda vez que alguém pedir para você, olha, aplica a definição para derivar tal função. É isso aqui. O que vai mudar, gente, ó, esse h, em muitos livros, eles chamam de ΔX, tá bom? É a mesma coisa. Só que eu preferi o H, por quê? Preferi do H, o H é, né, ele é menor para copiar, ele fica mais fácil de lidar, mas pode. Então, a gente aqui vai complementar essa teoria fazendo uma aplicação aqui só para derivar. Vocês lembram que como é que é a derivada dessa função usando a técnica? Usando lá a técnica de derivada, o linha. Como é que faz? Ó, tomba, 2 vezes 2 é 4, 4 o quê? 4x, lembra? Mas a derivada de uma função do primeiro grau fica só o coeficiente da variável, que é 2. E a derivada de uma constante é zero. Lembra? Lembra? Lembra disso? Ah, lembra. Por quê? Olha, galera, quando eu dou essa matéria, eu primeiro faço o limite, bastante coisa de derivada, assim, eu aplicando técnica, depois eu vou para a definição. Senão dá um rolo na cabeça do aluno que está iniciando. Eu uso essa didática, que na verdade é a didática de um professor que eu tive, que todo mundo conhece, eu não vou fazer aqui, não posso deixar aqui, ok? Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com tinta preta, para ficar assim mais, né? Então vamos lá. A gente vai aplicar a definição de derivada para derivar essa função, que é isso aqui. Então o que é que vai ser, ó? Vai ser f' dx, que a gente está derivando a função. F' dx vai ser igual. O que acontece, ó, f de x mais h, onde tem x, eu vou substituir por x mais h. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes o quê? 2 vezes x mais h. Onde tem x, você vai substituir por x mais h. Elevado a quem? Elevado ao quadrado. Tá ok? Ou seja, se eu pedisse para você calcular f de 3, você não ia substituir o 3 aqui e aqui? Exatamente a mesma coisa. Mais 2 vezes o valor de x. Quem é o valor de x? X mais h. Porque nós estamos derivando a função.
Ok? Olha, onde tem x, a gente vai substituir por essa expressãozinha que está aqui dentro, que vale o mesmo que é o x aqui, por exemplo. Se eu pedir para você calcular f de 2, você vai substituir o 2 aqui e resolver. Menos quem? Menos 1. Menos quem de novo aqui? Menos 1 porque está aqui. Menos quem? Menos a própria função, ó. Menos a própria função f de x. Quem é a função f de x? É tudo isso. É 2x ao quadrado mais 2x menos 1. E isto lá em cima fica exatamente dessa maneira. Claro, você não vai... Opa, vai ficar meio torto aqui, tá, galera? Perdão aí, é que é o Parkinson... Ops, não tem Parkinson não. Tá ok? E embaixo vai ser quem? Vai ser o nosso H. Ou era, você esqueceu de um detalhe aí, você foi guloso agora, já foi direto para fazer uma coisa e esqueceu de outra. Ops, era, volta aqui, volta aqui. Bom, é aplicação de limite, né? Era, se é aplicação de limite, tá faltando alguma coisa aí, né? Hã? Então, f' de x, faltou, né? Vai ser igual a quem? Ó, o limite nesta função para x tendendo a h era. Faltou isso aqui. Ó, guloso. Tá ok? E aí a gente vai desenvolver essa coisa aqui. Tá? Então vai ficar o quê? F' de x vai ser igual. Olha o que acontece. Eu posso aplicar o limite aqui? Não. Porque se eu aplicar o limite aqui, você aqui falhou de novo aqui, aqui é zero, aqui é zero, volta lá, aqui é zero. Ok? Tá guloso. Quer comer já o final do exercício. O que acontece? É aqui que é H, né? Era. Então, o que acontece? Se eu aplicar aqui o H tendendo a zero, o H a zero, vai dar zero. Eu não tenho divisão por zero. Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que trabalhar com simplificação algébrica. Tá? Então, eu vou ter que fazer algumas coisas aí, né? Como simplificação algébrica, para que não aconteça, né? De zerar isso aqui. Então, olha lá, limite de h tendendo a zero, vou resolver aquilo ali. Você pode resolver direto? Não, não vou resolver direto. Ó, fica produtos notáveis. O quê? X ao quadrado mais quem? 2 vezes x vezes h dá o quê? 2xh ou hx, tanto faz, mais h ao quadrado, lembra disso? Mais h ao quadrado. Tudo isso está multiplicado por 2. Eu vou deixar assim. Aqui é a distributiva, concorda? Aqui é a distributiva, vai dar o quê? 2x, certo? Mais 2h, ok? Mais 2h, certo? Menos 1 que está aqui, e aqui vai trocar o sinal de todo mundo, concorda? Esse menos troca o sinal de todo mundo. Vai ficar o quê? Menos 2x ao quadrado menos 2x mais 1. Troca o sinal de todo mundo, não é isso? E tudo isso aqui, esse traço aqui vai ficar um pouco torto mesmo. Tá? Vou até pegar uma régua, fazer isso aí. Não, não precisa não. Tudo isso sobre quem? Sobre H. Então, vamos lá. F' de x é igual. Não é isso? Vai aqui. Limite para H tendendo a zero. Não erro mais, tá? Tendendo a zero. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Vai ficar o quê? 2x quadrado mais o quê? 2 vezes 2, 4. 4xh ou hx, galera, tanto faz. Ó, estou aplicando distributiva. Agora fica o quê? Mais 2h ao quadrado, mais 2x, mais 2h, menos 1. Já poderia simplificar algumas coisas aqui? Poderia. Eu vou deixar assim, vou fazer tudo de uma vez agora, já. Tá ok? Tá certo? Então, eu vou deixar assim, mas já podia, tá bom? Já poderia. E aí, esse traço muito longo, meu mal de Parkinson, ops, não, né? Tá bom? Sobre H.
Aí eu tenho f' de x vai ser igual. Aí vem limite. Eu não posso aplicar o limite enquanto aquele h aparece ali, porque como é que eu vou aplicar o limite aqui se vai dar zero? Não posso. Então vamos lá em cima. Vou trocar aqui essa cor aqui para ajudar, para ficar melhor. O que eu posso eliminar aqui em cima? Ó, esse 2x² menos 2x², esse 1 negativo com esse 1 positivo, esse 2x com esse 2x negativo. Tem mais alguma coisa aqui que eu... Não tem. Então, se não tem, vou voltar aqui para o nosso a cor preta, e vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar, eu não tenho nada para somar com esse daqui, vai ficar 4xh mais 2h ao quadrado mais 2h, ok? Mais 2h. Tudo isso sobre quem? Sobre h. Agora já posso aplicar o limite? Não, não pode aplicar o limite. Vou trazer para cá para a gente finalizar essa demonstração, este exercício. Então, eu não posso aplicar o limite, mas a gente tem que recorrer, né? Então, vamos colocar um então aqui. A gente tem que recorrer a quem? A simplificação algébrica. Tá ok? Tá? Que aí vai ficar igual a quem? Limite, né? Ainda vai ficar limite para h tendendo a zero, ok? E aí eu posso dividir todo mundo aqui por h, não posso? Mas antes eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o h em evidência, é o mais comum. Quando eu colocar o h em evidência, vai ficar 4xh por h, fica o quê? 4x era isso. 2h ao quadrado por h fica quanto? 2h. Então, vai ficar 2h, certo? Né? E 2h por h fica 2. Perfeito? Né? Tudo isso sobre h. Aí eu tenho f' de x vai ser igual. Aí eu tenho aqui, ó, limite para h tendendo a zero. E aí o que acontece aqui? Vou mudar de cor também. Vou lá. O que acontece? Isso aqui eu simplifico com isso. Certo? Simplificou ali. O que ficou de tudo aquilo? Ficou o seguinte, ó. Ficou 4x, né? 4x mais 2h, né? Mais 2h mais 2. É o que ficou ali. Agora sim, agora eu vou aplicar o limite, e aí eu vou achar a função, a derivada da função. Como assim aplicar o limite? Olha só o que acontece. Como o limite aqui é aplicado só no h, e o h tendendo a zero, quando eu aplicar h tendendo a zero, isso é zero. Certo? Como eu já apliquei o limite, o que é que ficou aqui? Como resultado de tudo isso, ficou o quê? Ficou o 4x mais 2, certo? É isso que ficou. Esta é a derivada daquela função lá em cima, que é esta função aqui, aplicando a definição, galera, aplicando a definição. Não dá a mesma coisa? Mas eu vou fazer tudo isso sabendo que por técnica eu resolvo em segundos? Calma, galera. Primeiro, é importante a gente entender a definição de derivada. E a definição de derivada se aprende, vai aprender fazendo esse esforço, né, de trabalhar essa questão da definição que vem lá dos outros slides. Aí na economia, tem várias situações que a gente aplica. Então, o que significa lá? O que está lá na interpretação de derivada geometricamente? Quando você deriva uma função, você determina o coeficiente angular de uma reta tangente à curva no ponto de abscissa conhecida. Então, para essa função
para infinitos valores de x. Se eu substituir esse x nesta função aqui, que é a derivada, eu determino m, não importa qual é o x. O x é 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4. Eu faço isto. Eu calculo o coeficiente angular e obtenho as nossas retas tangentes. Então, aqui está o resultado. Então, como é que a gente fez? O que a gente fez? Vem demonstrando, esta é a relação. Pegamos essa função aqui e fizemos o quê? Substituímos onde tem x por x mais h, menos a própria função. E aí, é o limite para h tendendo a zero. Daqui para cá, o que eu fiz, galera? O que foi feito aqui? Simplesmente, eu resolvi esse produto notável, apliquei a distributiva e troquei o sinal aqui aplicando a distributiva. Deu tudo isso. Mas zero, já poderia aplicar produtos notáveis e multiplicar por 2? Poderia. Então, nesta passagem aqui, o que foi feito? Simplesmente eu apliquei a distributiva aqui e copiei tudo. Desta passagem, o que é que foi realizado? Os cancelamentos, né? Tudo aquilo que vai somar vai dar zero. Sobrou isso aqui. Nesta passagem daqui para esta, o que é que foi feito? Coloquei em evidência o h, porque todas as parcelas estão com h e eu não posso aplicar o limite. Até aqui não foi possível e aqui também não. Aí colocamos o h em evidência, simplificamos e ficou o quê? Ficou essa expressão, onde aqui sim, eu não preciso separar isso aqui, ó, limite disso, limite disso, limite disso. Não preciso. Limite nessa função para h tendendo a zero. É só onde tem h. Então, aqui deu zero. O que é que sobrou desse limite? Sobrou 4x mais 2, que é exatamente a função está aqui, é o que a gente já tinha feito. Então, se eu quiser calcular o m para qualquer valor de x nesta função dada, então, geralmente, espera assim, calcula o coeficiente angular da reta tangente dado o valor de x. Deu x valendo 1, valendo menos 1, valendo 2, valendo qualquer. Eu vou substituir direto aqui e vou determinando esses m's. Eu não preciso fazer tudo isso novamente. Tá, galera? Ok? Ficou um exercício mais longo, porque este exige todo esse processo, que é importantíssimo para o entendimento da definição de derivada. Porque a gente aplica a técnica e pronto, tá certo. Não vai ficar fazendo isso, já pensou nisso aqui, em funções trigonométricas, em funções de base e elevado a alguma coisa, dá muito trabalho, por isso que não se faz. Mas algumas, geralmente, os professores fazem para o aluno lembrar o que está acontecendo quando você deriva uma função. Tá bom? Espero que vocês aproveitem, retoma, refaça, tá? E façam perguntas, se for o caso, deixa lá nos comentários ou manda por e-mail ou, né? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço e sucesso para você.